Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, começando um módulo novo. Nós vamos falar agora sobre produtividade, sobre desempenho e principalmente sobre os princípios. O que de fato você precisa saber na prática para melhorar o desempenho, o seu desempenho pessoal e da sua equipe de trabalho direta. Olha que tema rico, eu te aguardo, você não pode perder o início deste novo módulo aqui no programa Interbusiness. Você que nos assiste aqui no programa Interbusiness acabou de ouvir uma música clássica, uma música do Mozart, e você vai entender em breve por que eu escolhi começar esse programa colocando uma música clássica para você ouvir. Pode ter certeza que eu fiz isso porque tem tudo a ver com produtividade, tem tudo a ver com desempenho e mais do que tudo, tem tudo a ver com genialidade, com conhecer processos, comportamentos e técnicas para melhorar o desempenho de pessoas e equipe. Isso? Então, você acompanha esse programa, mande um e-mail aqui para a gente, na TV Araçatuba, para o programa Interbusiness. Você está olhando no GC aqui, o e-mail que eu vou te responder, para que a gente possa ser cada vez mais efetivo. Para que eu possa, no decorrer dos programas, solucionar ou te ajudar nas tuas dúvidas pessoais com relação à tua empresa. Certo? Então vamos lá, vamos começar o programa? Olha aqui, princípios da performance. Como formar e multiplicar a produtividade de pessoas e equipes. Veja bem, eu não posso falar de produtividade de equipe sem pensar nas pessoas. É claro que a produtividade ela deve acontecer primeiro no indivíduo, na melhora da consciência, da performance, numa utilização prática de alguns passos e princípios para que uma pessoa melhore o seu comportamento, melhore o seu resultado, portanto a sua performance, para que essa equipe dê certo, não é isso? Para que a gente possa multiplicar isso depois nas outras pessoas da equipe. Sempre que me perguntam, Marcelo, eu preciso melhorar o meu negócio, eu preciso melhorar a minha empresa, mas como eu não tenho pessoas qualificadas para isso? E me perguntam assim, eu acho que eu precisava tocar todo mundo, eu precisava trocar pelo menos 3 ou 4 pessoas. Eu digo assim, preste atenção, se você tiver uma pessoa realmente competente ao seu lado, você já tem o começo do desempenho superior. Uma pessoa realmente competente, realmente compromissada, realmente direcionada para um sistema testado é mais do que suficiente para você começar a formar uma equipe, tá bom? Então, vamos avançar o tema? Vamos lá para o slide? Por que esse tema é importante? Por que eu comecei a trabalhar este módulo novo de princípios da performance aqui na TV Araçatuba? Olha lá. É importantíssimo porque desempenho, performance, está ligado, é mais ou menos sinônimo de produtividade, do que a gente consegue de fato produzir. E ser capaz de produzir é ser capaz de competir na vida, é ser capaz de estar no mercado concorrendo e ofertando produtos e serviços melhores do que os nossos concorrentes, né? Então nós ganhamos força quando a gente melhora a performance. E lógico, para melhorar a performance nós precisamos inovar, precisamos ter ideias inovadoras, precisamos fazer ações de impacto. Veja bem, você no teu negócio, se você olhar o último ano ou esses 4 primeiros meses do ano, o que você fez de fato para melhorar a tua empresa? E você investiu
de fato, para aumentar o desempenho das pessoas que trabalham com você, para aumentar a satisfação dos teus clientes, para melhorar a qualidade do teu produto acabado. Isso é muito importante, né? Por isso, esse módulo vai te ajudar a te levar a algumas reflexões muito importantes. Continuando aqui no slide. Ora, para eu ter performance, se eu não tenho performance, eu vou ter um encarecimento dos meus custos. E se eu tiver um encarecimento dos meus custos, eu vou diminuir a minha margem. E se eu tiver cada vez menos capital disponível, é óbvio que eu vou ter que contratar pessoas menos qualificadas, é óbvio que o meu processo, o meu produto acabado vai cair, é óbvio também que vai existir uma disponibilidade menor de clientes para os meus produtos, que vão ficar cada vez menos acessíveis para o mercado. Então, fechando essa questão da relevância do tema, este é um grande problema do país hoje. O Brasil tem um problema sério de produtividade. Os grandes problemas nacionais, dentre eles, este é talvez o maior. Se nós não temos competitividade, não temos produtividade, nós temos inflação, porque tem mais gente querendo comprar do que a gente consegue entregar, então isso faz os preços subirem. Isso tem necessariamente um aumento de impostos, porque se tem menos gente produzindo, o governo tem que arrecadar de qualquer jeito, e vai arrecadar dos que estão trabalhando, empresas vão fechando as portas, e menos gente é obrigada a pagar o custo público. Então, uma redução da atividade econômica e o empobrecimento das classes B e C. Ou seja, tudo que nós ganhamos, esses 20 ou 30 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho atualmente, ou nos últimos 5 ou 6 anos, essas pessoas hoje já estão sofrendo uma redução no seu poder de compra, já estão sofrendo uma série de consequências da incapacidade do governo de administrar a si mesmo e também das empresas, que uma parte por problemas públicos e outra parte por não ser capaz de produzir mais porque não investe o que nós precisaríamos que fosse investido. Isso gera uma série de dificuldades no mercado e por isso a relevância do tema. Por isso eu te convido a nos acompanhar aqui, a fazer uma série de reflexões e mais do que isso, te entregar um passo a passo sobre como gerenciar a tua equipe aí na tua empresa, tá certo? Vamos para o próximo slide? Olha aqui, então, uma consequência disso, segundo a Fiesp aqui, de 5 de 2007, tá errado aqui, desculpa, 2007, a 5 de 2013, a produtividade aumentou só 2,2% e os salários aumentaram 5,1%. O que significa isso? Se os salários estão subindo mais do que a produtividade, isso significa empresas cada vez menos competitivas. E quem que vai pagar essa diferença? Você vai pagar, eu vou pagar, toda a sociedade vai pagar os nossos problemas de produtividade. Vamos para o slide de novo. Então, a Fiesp diz o seguinte, que a queda da produtividade, existe uma queda hoje em 14 dos 17 setores da indústria de transformação. Indústria de transformação é toda a indústria que tem a mudança física, biológica de algum material para gerar um produto acabado. 14 segmentos de 17 segmentos do país estão tendo problemas de produtividade, certo? Então, vamos lá para o próximo slide para a gente avançar esse módulo. Produtividade, a definição é a relação entre os fatores de produção, tudo que se gasta para produzir, desculpem, e a produção em si. Ou seja, eu gasto, eu compro matéria-prima, eu pago impostos, eu pago funcionários, eu pago fornecedores, isso me dá um produto acabado ou um serviço que é prestado que vai me dar a receita. É a relação entre o que eu gasto e o que eu consigo faturar, e esse faturar é a receita, é que nós definimos como produtividade. Peter Drucker tem uma frase importante, ele diz que a produtividade é o melhor indicador para medir a eficácia da gestão. Produtividade é a sua capacidade de atingir os seus objetivos. Produtividade é a sua capacidade de administrar pessoas, recursos, processos, para que você consiga, de fato, entregar qualidade para o teu consumidor final. Então, esta é a importância do tema, por isso que nós vamos aqui destrinchar, aprofundar esse tema com bastante clareza, te dando técnicas para você refletir e aplicar na prática e nos contar aqui o resultado, tá certo? Então, produtividade, voltando para o slide aqui, é igual a desempenho, eu já disse isso.
E o que o desempenho faz? O que uma empresa consegue quando ela está indo bem? Ela tem um fluxo de caixa positivo e crescente. Desculpem. Positivo e crescente, isso vai influenciar no posicionamento da marca, no espaço que ela ocupa na cabeça do seu consumidor. Maior espaço, uma empresa mais importante; maior espaço, uma menor sensibilidade a preço, você pode trabalhar com margens melhores; maior espaço, maior posicionamento, você começa a ter participações maiores no mercado, o chamado market share, porque o seu consumidor está mais satisfeito. Simplificando, se é possível simplificar um tema tão complexo quanto isso, é isso aqui: produtividade é desempenho. E desempenho é a essência que justifica a existência desse programa aqui na TV Araçatuba. Olha, eu te convido para nos assistir no próximo bloco. Nós vamos começar o segundo bloco já e vamos aprofundar esse tema. Eu te aguardo aqui no programa Interbusiness. A gente volta já. Retomando aqui o programa Interbusiness, o último slide, que é um slide da Fiesp, que coloca o ponto de vista da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a respeito dos problemas de produtividade. Olha aqui comigo. A trajetória da indústria em relação à produção física versus horas pagas é ruim. E o custo do salário dentro de cada produto ainda é muito superior em relação aos ganhos de produtividade. Significa simplesmente o seguinte: porque nós não temos profissionais qualificados. As empresas estão pagando mais. Você deve estar pensando assim: mas Marcelo, é ótimo, as empresas estão pagando mais. Estão pagando mais por pessoas que não têm a qualificação necessária, e isso vai encarecer produtos. E quem vai pagar ao final? Você e eu. Nós vamos pagar produtos mais caros, já estamos pagando produtos mais caros por causa dos nossos problemas de desempenho, por causa dos nossos problemas de falta de produtividade na indústria e também no serviço. A prestação do serviço no ano passado, se não me engano, cresceu o encarecimento do serviço algo em torno de 8%. É muito caro. Você que usa aí, por exemplo, uma manicure, ou que vai no salão de beleza, ou que vai leva o seu carro para lavar, que paga um prestador de serviço, você deve estar percebendo que as coisas estão ficando cada vez mais caras e o seu ganho, o seu salário, de uma forma geral, subindo, encarece isso, e, portanto, todo o ganho que você teria que ter, ou tem teoricamente, numa valorização, quando você recebe um pouco mais, você perde, porque você acaba tendo que também pagar mais caro pelos produtos e serviços que você compra. Esta é a situação, e isso a gente só resolve produzindo mais. Como a gente produz mais? Vamos para cá? Vamos discutir isso? Ora, a solução é educação. A solução é conhecimento. Você que acompanha um pouco a evolução dos mercados também internacionais sabe que a China, a Coreia, Taiwan têm crescido muito porque investiram fundamentalmente nisso aqui, em educação e conhecimento. Então, se eu estou dizendo para você que para a gente ser mais produtivo, a gente precisa investir em conhecimento, eu quero te dizer como. Qual é a vantagem de investir em conhecimento e em sermos pessoas mais qualificadas? Primeiro, você vai compreender quais são as forças que determinam os resultados. Resultados em negócios, resultado na vida prática, resultados objetivos, tangíveis, que você vê acontecer. Primeiro, eles acontecem porque a gente sabe como fazer. A gente sabe o caminho, a gente compreende o que é preciso ser feito para o resultado acontecer. Segunda grande vantagem, olha aqui. A gente precisa saber o que de fato nós precisamos trabalhar, que são essas forças que vão determinar os resultados, e nós precisamos fundamentalmente saber trabalhar com isso, ou seja, aplicar o que impacta no resultado. Descobrimos que o que precisa ser feito e vamos saber utilizar isso de forma estruturada. Como? Através de um sistema. Primeiro você descobre o que precisa ser feito. Depois você vai encontrar uma ferramenta para fazer o que precisa ser feito dar certo. Esta é a ideia do desempenho. Esta é a ideia central da performance. Vou te contar um dado aqui que a gente procura muito, além de olhar para o mundo empresarial, a gente procura prestar muita atenção em todo e qualquer tipo de desempenho. E os atletas olímpicos, eles acabam sendo uma boa referência. Até 1964, 65, o salto com vara, o salto em altura, aquele que a pessoa vem correndo e pula um bastão sem usar a vara, só o corpo,
ele tinha um determinado topo, que era a altura máxima que as pessoas conseguiam saltar até aqueles anos de 66, 68. Por quê? Porque as pessoas vinham correndo e pulavam, passavam pelo bastão, primeiro com a cabeça, assim, de frente, e depois com o corpo. E alguém resolveu utilizar um sistema, mudou o sistema e começaram a correr e pular de costa. Passar primeiro a cabeça, mas meio que de costa. Essa mudança do sistema foi fundamental para que o desempenho, portanto, a altura que se conseguia saltar, subisse quase 12 centímetros de uma forma muito rápida, porque se mudou o sistema, a forma de atingir o desempenho. É isso que o conhecimento faz. Por isso que nós estamos aqui na TV Araçatuba te mostrando técnicas, discutindo sobre desempenho, para que você aprenda e utilize novos sistemas mais atuais, mais eficazes para as suas necessidades, que hoje são bastante diferentes de alguns anos atrás. Quando a gente fala de equipe, de fazer pessoas darem certo, de fazer com que os grupos e as empresas funcionem de forma efetiva, a gente acaba discutindo e acaba falando que as pessoas precisam ser mais unidas, que precisa haver mais comprometimento, que nós precisamos formar equipes verdadeiras, que nós devemos gerar reputação no nome da nossa empresa, no nome dos profissionais, que isso vai melhorar o lucro e os resultados, que isso é uma questão de comando. Todas essas palavras aqui são indicativos verdadeiros, que precisam ser utilizados na performance. Mas isso não é tudo, porque isso aqui tem muito de comportamento, mas não fala do método, não fala do caminho, não fala de ações sequenciais, programadas, ordenadas em direção ao objetivo. Parte das empresas que eu visito, grande parte dos empresários que me procuram simplesmente porque a hora que você vê o negócio, você conhece a empresa desta pessoa, você percebe que o que falta ali é organização. O que falta ali é um processo claro. O que falta ali são as pessoas saberem o que fazer, porque aquilo já foi negociado, já foi arranjado em cima de alguns critérios que funcionam em qualquer lugar do mundo, mas aquela empresa ainda não conseguiu fazer. Por que não conseguiu fazer? Nós vamos ver aqui. A questão fundamental é esta: disciplina. Se você compreender e se você perceber que, de fato, o grande problema das empresas, o grande problema das pessoas é um problema de disciplina, você vai entender e você vai concordar comigo que isso realmente é o que falta em negócios. Falta, primeiro, a disciplina da pessoa com ela mesma, chamada autodisciplina. É eu disciplinar a mim mesmo, mas para que depois eu possa pensar em disciplinar, colocar essa disciplina de forma exteriorizada, ou seja, entre os membros da equipe que compõem, para que pessoas se juntem em função deste conceito e desta prática chamada disciplina. Então, isso é um papel que depois pode ser inspirado e deve ser inspirado pelo líder, pela pessoa que conduz essas pessoas. Empenho começa e termina em disciplina. Se não existe disciplina, se não existe um processo disciplinado, se não existe um valor máximo a ser seguido, que é o valor de estarmos orientados em função de objetivos, completamente comprometidos, porque somos capazes de nos disciplinar, a gente então perdeu completamente qualquer possibilidade de gerar o desempenho. Desempenho, basicamente, você vai perceber nesses módulos aqui, é uma questão de disciplina. Como vai a disciplina na tua empresa? Como vai a tua autodisciplina? O seu comportamento como líder é um comportamento que motiva, que inspira as pessoas que estão à sua volta, porque você é uma pessoa extremamente disciplinada? Ou, por outro lado, você é uma pessoa que simplesmente faz as coisas por fazer, faz pensando no último passo, que é a venda, que é o lucro, que é a receita, como se isso fosse fruto única e exclusivamente de você ter um CNPJ
ter um produto ou um serviço para vender e que você coloca algumas pessoas para te ajudarem a encontrar esse objetivo. Mas nenhuma delas, nem você mesmo, está muitas vezes completamente comprometido com a disciplina. Guarde isso. Disciplina é a essência da performance. Toda pessoa bem-sucedida, toda empresa bem-sucedida é, antes de tudo, uma pessoa extremamente disciplinada. Gostou disso? Então pense, reflita, me aguarde para o terceiro bloco, que nós vamos encerrar o programa de hoje com mais algumas ideias, e eu vou te dar um exemplo, ou muitos exemplos, de pessoas disciplinadas e o resultado que elas fizeram para a sociedade e para o mundo como um todo. Aguardo, a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, falei para você que a minha disciplina, a autodisciplina, a sua disciplina é muito importante. Falei que a disciplina deve ser partilhada entre as pessoas, portanto deve ser exteriorizada no comportamento da equipe e ela deve e precisa muitas vezes ser conduzida por uma pessoa que dê este exemplo e mostre os benefícios e encoraje as pessoas. Falamos sobre o líder e já trabalhamos aqui na TV Araçatuba esse tema chamado liderança. Vamos entender, então, como que as equipes funcionam em função dos processos extremamente disciplinados, de um comportamento, de uma política, de um valor, de uma cultura de negócios focada na disciplina. Os grupos de desempenho ou equipes verdadeiras ou equipes lideradas por um líder único, ou seja, ou você atende e responde ao líder diretamente e o líder conduz várias pessoas de forma diferente, ou seja, quando a equipe e a pessoa é orientada para si mesma e responde a um líder, ou quando esta disciplina da pessoa ela é partilhada por um grupo de pessoas, estimulada ou exercida por colegas ou dentro de um grupo de trabalho, também orientada e conduzida por um líder. Esses são os dois caminhos. Ou as equipes funcionam partilhando a disciplina. Normalmente, quando nós trabalhamos com equipes realmente disciplinadas, é porque o desafio ele só acontece porque precisamos de várias pessoas com características diferentes para respondendo a um objetivo comum. Portanto, a disciplina, neste caso, é exteriorizada. Ou quando a disciplina é necessária para uma pessoa individualmente e ela respondendo ao líder, sem ter que partilhar isso de uma forma maior com um grupo, porque o objetivo assim exige. Essas são as duas formas que nós conduzimos equipes. E a disciplina orientada para si mesmo, a disciplina orientada pela equipe e a disciplina induzida pelo líder são as três dimensões da disciplina de desempenho. Significa que para ter desempenho, ou eu funciono individualmente me reportando a alguém, o mais comum, normalmente 95% das empresas funcionam assim, ou existe um nível de conhecimento para atender a problemas extremamente complexos, em que a disciplina é um processo que ele é partilhado por um grupo pequeno de pessoas e que precisam ser pessoas diferentes para que elas multipliquem esta capacidade através das suas diferenças. Então, aí nós estamos falando de equipes verdadeiras. Equipes que buscam e são capazes de produzir, normalmente, muito mais do que a meta pede. Esta é uma característica do alto desempenho. A sua equipe, a sua empresa ou você mesmo tem sido capaz de superar as próprias metas, os próprios objetivos estipulados dentro do negócio? Esta é uma questão que, se você disse sim, você está trabalhando com alto desempenho, a não ser que suas metas sejam muito modestas, certo? Então, estas são as ideias principais do desempenho. Eu coloquei no começo do programa, você ouviu aí uma música clássica do Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Por que eu coloquei essa pessoa? Por que eu estou colocando essa foto aqui? Porque esse cara é um gênio, ele é um dos gênios da humanidade e nós vamos utilizar o exemplo dele, vamos conhecer um pouquinho da vida dele, a gente conhecer de fato como que a disciplina age na vida das pessoas bem-sucedidas.
Eu te dando exemplos práticos, você vai compreender melhor e nós vamos construir aqui um conhecimento mais aplicável, de fato, na sua realidade prática. O Wolfgang Amadeus Mozart, como que foi a vida desse cara, como que ele fez muita coisa de forma impressionante. Aos 3 anos ele começou a tocar piano, com 5 anos ele já compunha músicas clássicas. Aos 6 anos ele já se apresentou ao rei da Bavária de olhos vendados. Aos 6 anos ele já era convidado para tocar para o rei no palácio de olhos vendados. Ele tocava piano de olhos vendados para o rei ver. Assim já demonstrava um nível de habilidade, um nível de desempenho muito, muito fora do comum, não é mesmo? Aos 21 anos, ele compôs o primeiro concerto e já era reconhecido como gênio. Por isso eu estou te dando o exemplo. Mas o que tem a ver a disciplina com esse desempenho? O que eu estava te dizendo é o seguinte: por que a disciplina é tão importante no desempenho? Olha aqui, esse cara chamado Anders Ericsson, ele pesquisou 257 profissionais de altíssimo desempenho. Veja bem, não foram 1, 2, nem 10. Ele pesquisou 257 profissionais de altíssimo desempenho. O Marcelo está comparando aqui a minha situação com pessoas de altíssimo desempenho. Por quê? Porque o mais importante, você vai ver aqui no slide, é que essas pessoas de altíssimo desempenho não tinham nada, absolutamente nada de diferente de você. Quero que você compreenda, você que nos assiste em casa, que o alto desempenho não é para te desanimar, não é para você se comparar a ninguém, é simplesmente para você perceber que todos nós, desde que estejamos funcionando dentro da normalidade, somos perfeitamente capazes de produzir o alto desempenho. Ou seja, se a gente não colocar 100% da nossa capacidade em direção ao objetivo, a psicologia positiva, que nós trabalhamos muito nos atendimentos de coaching, ou que pelo menos foi aqui, sustentou a ferramenta de coaching em muitas das suas vertentes, ela diz o seguinte: se nós não colocamos 100% do nosso potencial, nós nunca seremos felizes. A felicidade depende da medida com que você coloca-se em função dos seus sonhos, dos seus objetivos e os alcança, porque foi capaz de se colocar 100% direcionado a fazer alguma coisa considerada, de fato, desafiadora. E a disciplina é um desafio. Vamos voltar aqui para o slide. Quem são as pessoas que foram analisadas? Olha, algumas: Bill Gates, desculpem, Ronaldo Fenômeno, Michael Jordan, o Kasparov, aquele jogador de xadrez que jogou contra um computador mais potente na época e ganhou. Uma coisa muito interessante, o Deep Blue, que é o azul profundo, o computador que lutou contra o Kasparov, ele tinha dentro da sua memória arquivada pelo menos 780 mil jogadas de fechamento no xadrez. 780 mil jogadas ele sabia organizar para vencer o Kasparov. E o Kasparov ganhou. E quando o Kasparov perdeu, questionou judicialmente, porque entre um intervalo de uma partida e outro, que eram partidas muito longas, você conhece xadrez, sabe que às vezes xadrez demora horas, eles estavam alimentando o computador entre um intervalo e outro. Portanto, a máquina não estava pensando, entre aspas, sozinha. Então ele achou que as vezes que ele perdeu não foi de fato justas. Não foi justa ele ter perdido dentro daquela circunstância. Nenhuma delas tinha qualquer característica especial. Porém, todos possuíam mais de 10 mil horas de prática intensa. Toda pessoa de alto desempenho é uma pessoa que trabalhou com forte intensidade por pelo menos 10 mil horas dentro da sua atividade. Ele se lapidou, se esforçou, se entregou a uma prática constante por pelo menos 10 mil horas. Os Beatles, quando começaram a fazer sucesso, uma pesquisa desse Eric Anders Ericsson, ele descobriu o seguinte: que eles tinham ensaiado tanto, que eles já tinham mais de 20 mil horas de prática intensa quando eles começaram a fazer sucesso. Como que uma pessoa consegue ter 10, 20, 30 mil horas de prática intensa? O único caminho é ser disciplinado.
utilizar um método que seja direcionado, seja potente o suficiente para multiplicar a sua capacidade e a sua entrega e a sua disciplina. Portanto, eu vou deixar agora um vídeo para a gente encerrar esse programa aqui de uma pessoa extremamente vitoriosa, o Ayrton Senna. Preste atenção no que o Ayrton Senna vai dizer e eu volto para encerrar o programa de hoje. And you train your body to do what you want it to do, not what your body wants to do. So you put your body on the limit in many occasions, and you train your mind for the same thing, to do what you should do as a professional, as an athlete, as a sportsman, and not what your mind wants to do. Você assistiu aí, viu o Ayrton Senna dando um testemunho que ele treina a mente e o corpo para fazer, não o que o corpo está acostumado a fazer, não o que a mente está acostumada a fazer, mas ele treina ambas as coisas para fazerem o que precisa ser feito. E a gente só consegue isso com muita disciplina. Eu espero que você reflita a respeito desse conceito e que isso deixe de ser um conceito, seja uma prática, que você se discipline em relação às coisas que realmente valem a pena na sua vida para você ter sucesso. Eu queria deixar aqui um forte abraço para pessoas que nos ajudam, para as empresas que nos permitem trabalhar esse conteúdo aqui. A Construforte, na figura do Sérgio e do Tomás, colocando produtos aí na construção civil da mais altíssima qualidade. Seu Carlos de São Rafael Grill, que também patrocina e permite com que nós trabalhemos aqui esses conteúdos variados. Um abraço, Carlos. E também para a Tina da Exata Curso, que tem se mostrado ao longo do tempo o caminho mais curto para você realizar este sonho de sair do colegial ou sair do cursinho e chegar até a faculdade. Você não precisa estudar em São Paulo. Você pode economizar tempo, economizar recursos, trabalhando, estudando, melhor dizendo, na Exata Curso. Um forte abraço para você que nos assiste, muito obrigado pelo prestígio, pela sua audiência e eu te aguardo aqui no próximo programa Interbusiness.